Grandes desenvolvimentos aconteceram hoje, queridos telespectadores. O Irã venceu e Trump recuou. E há detalhes muito interessantes sobre o futuro do novo Oriente Médio. Como isso aconteceu? É isso que vamos analisar hoje neste episódio, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco. Queridos telespectadores, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. E sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para analisar as últimas novidades e desenvolvimentos desta guerra que ocorre na região do Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Epstein. Hoje, queridos telespectadores, houve grandes contradições entre o que o presidente americano Trump mencionou em sua postagem nas redes sociais e as declarações que vieram depois. Contradições. Ele disse que houve negociações frutíferas durante o final de semana entre os Estados Unidos e o Irã. E disse que, como resultado dessas negociações, ordenou o adiamento dos ataques militares com os quais havia ameaçado recentemente o Irã de atacar as estações de energia elétrica no Irã. Então, para que todos saibam, Trump havia ameaçado o Irã com isso, caso o Irã não abrisse totalmente o Estreito de Hormuz para todos os navios. Depois, ele deu um prazo para isso. Esse prazo era de 48 horas, ou seja, terminaria na manhã de amanhã, terça-feira. Mas o Irã também respondeu a essa ameaça, dizendo que se as usinas de energia fossem atacadas, eles atacariam e destruiriam todas as instalações de energia em Israel e também nos países do Golfo. Instalações nos países do Golfo também. Não tem relação com os Estados Unidos, não tem relação com Israel, e entre elas estão as usinas de dessalinização da água do mar. E até mais do que isso, o Irã ameaçou claramente: se isso acontecer, eles vão fechar completamente o Estreito de Hormuz, plantando minas marítimas. E isso significa parar qualquer atividade marítima, seja qual for, em toda a região do Golfo Pérsico. Então aqui está o maior perigo, que talvez ninguém saiba o impacto desse passo para o mundo inteiro e especialmente para os países do Golfo. Porque o estágio mais perigoso que essa guerra pode alcançar é se realmente forem plantadas minas marítimas no Estreito de Hormuz e nas águas do Golfo. Porque isso é algo sério, e então o mundo entrará em uma crise energética que não será temporária, não será limitada a uma semana, ou 2 semanas, ou 1 mês, ou algo assim. Vai durar pelo menos, no mínimo, 6 meses, porque mesmo que essa guerra pare, os esforços internacionais vão precisar de pelo menos 6 meses, até que essas minas sejam removidas. Isso é o mínimo, porque mesmo que o mar seja limpo dessas minas, sempre haverá o risco de existir uma mina não detectada. Portanto, haverá incidentes esporádicos de vez em quando, e então as companhias de seguro sempre vão exigir seguros altos ou recusar segurar esses navios. Isso vai afetar os preços internacionais, talvez por muitos outros meses, ou seja, a situação vai continuar, talvez por anos. Por isso, essa decisão é considerada uma das mais perigosas de todas. Isso por um lado. Por outro lado, também descobrimos que o petróleo e o gás presentes na região do Golfo são extraídos originalmente por empresas americanas, apesar da existência dessas empresas sauditas, emiradenses e cataris. Elas estão apenas na fachada. Hoje também. Algo que todos devem saber é que até o setor de dessalinização de água nesses países tem uma presença americana e israelense forte, uma presença muito forte. Empresas americanas e empresas israelenses são as que hoje fazem a dessalinização da água do mar em todos esses países, seja de forma direta, operando e administrando as estações de dessalinização ou fornecendo as tecnologias utilizadas. Então, essa guerra também revelou para nós
como o controle final dos processos de dessalinização da água do mar em todos esses países, como Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, é feito por empresas estrangeiras. Essa empresa tem participação acionária americana e israelense. Portanto, o Irã também destruiria todas essas estações com esse conhecimento, caso haja uma escalada maior, é claro, por parte da coalizão de Epstein. Como atacar instalações de energia iranianas, como ocupar uma das ilhas iranianas na região, como a ilha Karg iraniana, de onde é exportado 90% do petróleo iraniano. Se esse cenário acontecer, haverá uma grande catástrofe para os países do Golfo e os mais importantes, como Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos, talvez desapareçam completamente. Prestem muita atenção que todos os países do Golfo não têm nenhuma outra fonte de água potável além das usinas de dessalinização da água do mar. Esses países não têm rios, represas ou qualquer outra coisa desse tipo, só tem a dessalinização da água do mar. Imaginem comigo que esses países produzem mais de 40% da água dessalinizada de todo o mundo. Existem países, como os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, que dependem em 90% da água dessalinizada do mar. A Arábia Saudita depende em 50% dessa água dessalinizada. Se essas instalações forem atacadas, ninguém conseguirá continuar vivendo nessas terras. Hoje, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos ficaram vazios de habitantes por causa dos ataques com mísseis iranianos. Um grande número de moradores, que eram estrangeiros, obviamente voltaram para seus países de origem. Muitos cidadãos dos Emirados fugiram hoje para a Turquia, para a Europa e para outros lugares. Das instalações, com medo dos ataques iranianos, só restaram lá os trabalhadores bengalis, indianos e árabes. Mas se essas instalações muito sensíveis, como água e eletricidade, forem atingidas, tudo vai acabar nos Emirados. Não vai sobrar ninguém lá, então a situação é muito grave e a ameaça é realmente séria. Da mesma forma, quando falamos sobre Israel em relação à energia elétrica, se as instalações de produção de energia elétrica em Israel forem atingidas, tudo lá vai acabar. Todos em Israel vão fugir para seus países de origem. Quem tem origem polonesa vai voltar para a Polônia. Quem tem origem russa vai voltar para a Rússia. Quem tem origem francesa vai voltar para a França. E assim por diante. Há declarações oficiais em Israel dizendo que, se esse cenário acontecer, em apenas 3 dias a vida se tornará impossível em Israel. Por isso, o presidente americano Trump recuou dessa ameaça, ou seja, de bombardear a usina de energia elétrica no Irã com medo desses cenários perigosos. E por isso, hoje ele veio a público dizer que adiou esse prazo por 5 dias e que pediu a Israel para não tomar essa medida. Na verdade, Trump, para que todos saibam, ameaça e age com o mesmo princípio que adota desde que assumiu a liderança do governo americano. Ameaças e intimidações para que o outro lado ceda. Isso aconteceu com vários países, com o México, com o Canadá, com os países da União Europeia, com a Venezuela e assim por diante. Mas esse plano, desta vez, não funcionou com o Irã, porque a cada ameaça há uma ameaça de resposta do Irã. Desde o início desta guerra, vemos que quem cede é Trump, não o Irã. Trump, em vez de dizer que recuou e parou com essa ameaça, o que seria um escândalo, ele diz que só adiou isso, adiou por 5 dias, então todos esses detalhes confirmam, entende como? Que o Irã não está apenas resistindo hoje, mas está vencendo nesse conflito e o estranho que notamos hoje nessa guerra. Caros telespectadores, é que a resposta iraniana vem rapidamente, em questão de segundos, em questão de poucos minutos. Quer dizer, imaginem comigo, Trump faz um tweet ou uma declaração dizendo algo sobre o Irã, e imediatamente ouvimos uma resposta iraniana, também com uma declaração ou um tweet. Isso acontece até do lado militar.
um alvo específico é atingido no Irã e logo ouvimos que a resposta iraniana veio rapidamente, quase na mesma hora. Isso reflete algo muito importante, que há uma boa preparação por parte do Irã, a coordenação e também uma comunicação muito rápida entre as lideranças iranianas. Talvez a questão não precise mais de longas consultas internas sobre como deve ser a resposta ou coisas desse tipo. Para eles, tudo já está claro, pronto, olho por olho. Talvez nem precise mais da hierarquia tradicional das ordens militares, ou seja, do topo até a execução. É isso que permite essa rapidez na resposta. E ao fazer as declarações apropriadas hoje, por exemplo, Trump disse que agora há negociações entre os Estados Unidos e o Irã para tentar parar essa guerra. Poucos minutos depois, o Irã veio a público e disse que não há absolutamente nenhuma negociação direta. O Irã disse que as declarações de Trump têm como objetivo reduzir os preços da energia. Ganhar tempo suficiente para implementar os planos militares significa que Trump não consegue mais encontrar soluções para essa disparada nos preços do petróleo e do gás. Então, ele faz essa declaração de que há negociações com os iranianos para dar a impressão de que essa crise será resolvida em breve e assim os preços não sobem ainda mais. Esse é o verdadeiro objetivo dessas declarações. Se olharmos hoje o gráfico dos preços do petróleo, veremos, por exemplo, o preço do petróleo subiu de 103 dólares para 107 dólares logo após as últimas ameaças de Trump de atacar as instalações de energia elétrica no Irã. Hoje também caiu de 108 dólares para menos de 97 dólares assim que Trump anunciou o adiamento dessa ameaça por 5 dias. Prestem bastante atenção. Até esse ponto, houve uma declaração de um responsável iraniano que disse claramente que realmente existem iniciativas de países da região para reduzir a escalada. Mas a resposta iraniana foi clara. O Irã não começou essa guerra. Portanto, esses países devem direcionar esses pedidos para a Aliança Epstein e não para o Irã. Está claro que Trump recuou pelos dois motivos: para reduzir os preços da energia e, ao mesmo tempo, por medo da resposta iraniana, que seria uma resposta decisiva para o futuro de Israel e para o futuro de alguns países do Golfo. O que realmente chama a atenção nos iranianos hoje é que eles têm determinação, têm uma vontade muito forte. Hoje, o Irã não tem nenhuma sombra de dúvida sobre o que está fazendo. Ou seja, eles realmente acreditam de verdade na sua causa justa desde o início desta guerra e seguem uma equação que estabeleceram para si mesmos. Não haverá nenhuma segurança na região e no mundo inteiro se essa segurança não for vivida também pelo cidadão iraniano. A equação é simples e fácil. Deixem o povo iraniano viver em paz do jeito que quiser, se vocês querem que essa segurança e paz estejam com vocês também. Prestem muita atenção. Até agora, a resposta iraniana está apenas de acordo com a intensidade dos ataques que o Irã sofreu. Se o Irã quisesse destruir Tel Aviv com todos que estão lá, já teria feito isso. Mas a guerra é conduzida por etapas, por fases, por cartas na manga. Você não joga tudo de uma vez, não revela tudo o que tem. Por isso, eles agem seguindo o princípio do olho por olho, responder na mesma moeda. Vimos recentemente como um centro de pesquisa de energia nuclear em Dimona foi atingido, e isso aconteceu com apenas um míssil, que superou todos os sistemas de defesa aérea em múltiplas camadas. Isso foi uma mensagem forte do Irã, mostrando que, se quisessem atacar e destruir o reator nuclear em Dimona, o centro desse reator nuclear, eles poderiam fazer isso, mesmo com apenas um míssil. Ou seja, eles têm planos e estratégias para fazer isso.
A Guarda Revolucionária Iraniana disse que os Estados Unidos ainda não conhecem nossas capacidades. Disse que verão isso em breve no campo de batalha. Então, o Irã está travando essa guerra com muita inteligência e está claro hoje que é o Irã que está prolongando essa guerra, é ele quem está conduzindo essa guerra para torná-la uma guerra de desgaste prolongada. Porque sabe muito bem que uma guerra de desgaste só beneficiará o Irã. Enquanto a coalizão de Epstein está sempre buscando uma vitória rápida, não tem capacidade para suportar o desgaste de suas forças e, no final, nem mesmo consegue alcançar esses objetivos. Por isso, o que Trump disse hoje? Em sua última declaração, ele disse que quer parar a guerra e que o Irã também quer parar a guerra, e isso, claro, não pode ser negado. Trump está em apuros e queria parar a guerra há mais de 1 ou 2 semanas, mas não encontrou a oportunidade certa para isso. Ele estava procurando por uma vitória, mesmo que fosse uma vitória ilusória, e o Irã realmente quer parar a guerra, mas não como antes, parar a guerra assim, sem nenhum resultado, como se nada tivesse acontecido. Não, de jeito nenhum. O Irã se beneficiou das guerras anteriores. Desta vez, o Irã está em uma posição de força, está na posição de vencedor, e por isso não vai parar esta guerra sem cumprir todas as condições que apresentou recentemente, que apresentou há cerca de 2 dias. Hoje, o Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou. Primeiro, é preciso garantir que a guerra não volte, pois não adianta interrompê-la agora e, após meses ou semanas de coleta de inteligência, ela reiniciar. Novamente, eles voltam a atacar o Irã, ou seja, depois de terem falhado hoje em derrubar o regime iraniano, eles voltam depois de semanas ou meses para tentar de novo. Isso não é possível, o Irã quer garantias e disse que isso não pode se repetir novamente. O segundo ponto, o Irã disse que essas bases militares americanas, espalhadas por todos os países do Golfo, devem ser fechadas, ou seja, expulsar a presença militar americana da região. Esse ponto é importante para libertar os países do Golfo da hegemonia americana. E eu acredito que hoje os Estados Unidos não têm nenhum impedimento para cumprir essa exigência, porque o Irã os está obrigando a isso hoje. Por que eu digo isso? Pois essa guerra contra o Irã mudou o conceito dessas bases. A presença dessas bases nessa região se tornou um fardo para os Estados Unidos. Passou a representar um perigo para as forças americanas. Em vez dessas bases servirem como fonte de dissuasão americana para os países da região ou para o Irã, elas passaram, pelo contrário, a representar um ponto fraco. É fácil atacá-las. Fácil testá-las e destruir o que há de mais valioso que os Estados Unidos possuem em tecnologia militar, como radares, sistemas de defesa e outros. Por isso, acredito que essa guerra realmente vai acelerar o ritmo da retirada do exército americano da região. A terceira exigência do Irã foi o pagamento de indenizações ao país, como já mencionamos antes. É uma exigência legítima, porque essa guerra não foi escolhida pelo Irã. O Irã estava nas negociações e foi atacado por essa agressão, estando no centro dessas negociações. E houve perdas sofridas pelo Irã, perdas na infraestrutura, perdas econômicas, militares e perdas de vidas. É necessário, como uma exigência legítima, que haja uma compensação para que o Irã possa reconstruir o que foi destruído. A quarta exigência era que essa guerra parasse em todas as frentes, ou seja, no Líbano e talvez até em Gaza. Existem outras condições diferentes do que foi discutido recentemente. Porque o Irã hoje voltou novamente, voltou com força, passou a ter uma voz ressonante na região. Hoje, essa voz obriga o Irã a estar presente em qualquer acordo futuro sobre Gaza. O quinto requisito é a implementação de um novo regime legal para o Estreito de Hormuz. Trump diz que qualquer acordo deve garantir a abertura total do Estreito de Hormuz. Mas o Irã diz sim, mas com um novo regime legal. Não especificou como seria esse novo regime legal. Mas eu acredito, de acordo com vazamentos e declarações recentes, que o Irã vai impor taxas de trânsito a todos os navios que passarem por esse estreito. Ou seja, exatamente pelo mesmo princípio de Trump, o Irã não pode proteger esses navios e gerenciar essa passagem com segurança
por esse estreito de graça? Receitas para ela. Enquanto vemos os países do Golfo pagando trilhões de dólares por ano para os Estados Unidos, agora eles também terão que pagar uma parte para o Irã, que está desempenhando esse grande papel no Estreito de Hormuz. Ou seja, proteger as exportações de petróleo da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, entre outros. Então, Trump diz que há 15 itens sendo negociados agora e o Irã diz que não há nenhuma negociação no momento, mas está claro que o Paquistão se manifestou. E algumas coisas ficaram claras. Disseram que as negociações estão acontecendo de forma indireta e que o Paquistão é o mediador, ou seja, o Irã envia suas demandas para o Paquistão e depois o Paquistão as repassa para Trump. E assim, o mais importante hoje é que se esse acordo for feito, tenham certeza absoluta de que esses itens serão a favor do Irã. E tenham certeza absoluta de que isso será a carta do Irã para ressurgir novamente como uma grande potência regional na região. Porque o Irã vai reconstruir tudo de novo e vai buscar desenvolver ainda mais suas capacidades militares. Porque hoje o Irã tirou muitos benefícios desta guerra, no nível logístico, no nível militar e no nível político. Todas essas experiências serão colocadas na mesa de todos os próximos programas políticos, de mísseis e militares. Mas ainda assim, não é possível alcançar esse acordo sem que Trump se liberte do controle de Netanyahu. Porque Netanyahu, se ainda estiver vivo, Netanyahu rejeita os limites de tal acordo, rejeita qualquer cessar-fogo dessa forma que fortaleça o Irã. Portanto, veremos como as coisas vão se desenrolar nas próximas horas. Quem vai ceder no final? Trump ou Netanyahu? Vamos ver! Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!